Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu venho com um artigo de Sam Vaknin, que é um narcisista diagnosticado. Nesse artigo, ele vai falar como age o narcisista quando está em liderança, quando é um líder narcisista. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora pro vídeo. Estar em uma posição de autoridade assegura o fluxo ininterrupto do suprimento narcísico, alimentado pela admiração, medo, subordinação, adoração e obediência de seus subordinados, paróquia, alunos ou pacientes. O narcisista prospera em tais circunstâncias. O narcisista aspira a adquirir autoridade por qualquer meio disponível para ele. Ele pode conseguir isso fazendo uso de alguns traços ou habilidades notáveis, como a sua inteligência, por exemplo, ou por meio de uma simetria construída em um relacionamento. O médico narcisista ou profissional de saúde mental e seus pacientes, o guia, professor ou mentor narcisista e seus alunos, o líder narcisista guru, especialista ou vidente e seus seguidores ou admiradores, ou o magnata dos negócios, chefe ou empregador narcisista e seus subordinados, todos são exemplos de tais assimetrias. Os ricos poderosos, o espaço narcísico patológico. Esses tipos de relacionamento baseados no fluxo unidirecional e unilateral do suprimento narcísico beiram o abuso. O narcisista em busca de um suprimento cada vez maior, de uma dose cada vez maior de adoração e de uma atenção cada vez maior, gradualmente perde suas restrições morais. Com o tempo fica mais difícil obter o suprimento narcísico. As fontes de tal suprimento são humanas e eles se tornam cansados, rebeldes, entediados, enojados, repelidos ou simplesmente divertidos com a dependência incessante do narcisista, seu desejo infantil de atenção, seus medos exagerados ou mesmo paranoicos que levam a comportamentos obsessivo-compulsivos. Para garantir sua colaboração contínua na aquisição de seu suprimento tão necessário, o narcisista pode recorrer à extorsão emocional, chantagem direta, abuso ou uso indevido de sua autoridade. A tentação de fazer isso, porém, é universal. Nenhum médico está imune aos encantos de certas pacientes do sexo feminino. Nem os professores universitários são assexuados. O que os impede de abusar de forma imoral, cínica, insensível e consistente de sua posição são os imperativos éticos embutidos neles por meio da socialização e da empatia. Aprendem a diferença entre o certo e o errado e, tendo-a internalizado, escolhem o certo quando se deparam com um dilema moral. Eles simpatizam com outros seres humanos, colocando-se no lugar deles e abstêm-se de fazer aos outros o que não gostariam que fizessem a eles. É nesses dois pontos cruciais que os narcisistas diferem dos outros seres humanos. Seu processo de socialização, geralmente produto de relacionamentos iniciais problemáticos com objetos primários, que são os pais ou cuidadores, é frequentemente perturbado e resulta em disfunção social. E eles são incapazes de ter empatia. Os humanos estão lá apenas para supri-los com suprimento narcísico. Aqueles infelizes humanos que não cumprem este ditado primordial devem ser obrigados a alterarem seus caminhos. E se mesmo isso falhar, o narcisista perde o interesse por eles e eles são classificados como sub-humanos, animais, prestadores de serviços, funções, símbolos e pior. Daí as mudanças abruptas da supervalorização para a desvalorização dos outros. Enquanto carrega os dons do suprimento narcisista, o outro é idealizado pelo narcisista. No que diz respeito ao narcisista, não há dimensão moral em abusar dos outros, apenas pragmática. Ele será punido por isso? O narcisista responde atavicamente ao medo e carece de qualquer compreensão profunda do que é ser um ser humano. Preso em sua patologia, o narcisista se assemelha a um alienígena drogado, um viciado em suprimento narcísico desprovido do tipo de linguagem que torna as emoções humanas inteligíveis.
O líder narcisista é a culminação e a reificação de seu período cultura e civilização. É provável que ele ganhe destaque nas sociedades narcisistas. O narcisista maligno inventa e depois projeta um eu falso e fictício para o mundo temer ou admirar. Ele mantém uma compreensão tênue da realidade, para começar, e isso é ainda mais exacerbado pelas armadilhas do poder. As grandiosas ilusões e fantasias de onipotência e onisciência do narcisista são apoiadas pela autoridade da vida real e pela predileção do narcisista de se cercar de bajuladores obsequiosos. A personalidade do narcisista é tão precariamente equilibrada que ele não tolera nem mesmo uma sugestão de crítica e desacordo. A maioria dos narcisistas são paranoicos e sofrem de ideias de referência, a ilusão de que estão sendo ridicularizados ou discutidos quando não estão. Assim, os narcisistas costumam se considerar vítimas de perseguição. O líder narcisista promove e encoraja um culto à personalidade com todas as características de uma religião institucional: sacerdócio, ritos, rituais, templos, adoração, catecismo, mitologia. O líder é o santo ascético desta religião. Ele nega monasticamente a si mesmo os prazeres terrenos, ou assim ele afirma, para poder se dedicar totalmente ao seu chamado. O líder narcisista é um Jesus monstruosamente invertido, sacrificando sua vida e negando a si mesmo para que seu povo ou a humanidade em geral se beneficie. Ao superar e suprimir sua humanidade, o líder narcisista tornou-se uma versão distorcida do super-homem. Mas ser humano ou super-humano também significa ser assexual e amoral, e nesse sentido restrito, os líderes narcísicos são pós-modernistas e relativistas morais. Eles projetam para a massa uma figura andrógina e a aprimoram, engendrando a adoração da nudez e de todas as coisas naturais, ou reprimindo fortemente esses sentimentos. Mas o que eles chamam de natureza não é nada natural. O líder narcisista invariavelmente oferece uma estética de decadência e maldade cuidadosamente orquestrada e artificial, embora não seja percebida dessa forma por ele ou por seus seguidores. A liderança narcisista é sobre cópias reproduzidas, não sobre originais. É sobre a manipulação de símbolos, não sobre o verdadeiro atavismo ou verdadeiro conservadorismo. Resumindo, a liderança narcisista tem a ver com teatro, não com a vida. Para desfrutar do espetáculo e ser subsumido por ele, o líder exige a suspensão do julgamento, a despersonalização e a desrealização. A cartase equivale nessa dramaturgia narcísica à autonulação. O narcisismo é niilista não apenas operacionalmente ou ideologicamente. Sua própria linguagem e narrativa são niilistas. O narcisismo é niilismo e o líder do culto serve como modelo, aniquilando o homem apenas para reaparecer como uma força pré-ordenada e irresistível da natureza. A liderança narcisista muitas vezes se apresenta como uma rebelião contra os velhos modos, contra a cultura hegemônica, as classes altas, as religiões estabelecidas, as superpotências, a ordem corrupta. Os movimentos narcísicos são pueris, uma reação às injúrias narcísicas infligidas a um estado-nação ou grupo narcísico e um tanto psicopata infantil ou ao líder. As minorias ou outros, muitas vezes selecionados arbitrariamente, constituem uma personificação perfeita e facilmente identificável de tudo que está errado. São acusados de velhos, são sinistramente desencarnados, são cosmopolitas, fazem parte do sistema, são decadentes, são odiados por motivos religiosos e socioeconômicos ou pela sua raça, orientação sexual, origem. Eles são a figura de ódio perfeita. Os narcisistas prosperam no ódio e na inveja patológica. Por isso que nós vemos aí tantos grupos radicais, tantas ideias radicais, tanta propagação de ódio, principalmente nas redes sociais. Com certeza, tem a liderança de narcisistas e psicopatas aí no meio. Esta é precisamente a fonte do fascínio por Hitler,
diagnosticado por Erich Fromm, juntamente com Stalin, como um narcisista maligno. Ele era um humano invertido. Seu inconsciente era seu consciente. Ele representava nossos impulsos, fantasias e desejos mais reprimidos. Ele nos dá um vislumbre dos horrores que estão sob o verniz, os bárbaros em nossos portões pessoais, e como era antes de inventarmos a civilização. Hitler nos forçou a passar por um túnel do tempo, e muitos não emergiram. Ele não era o diabo, ele era um de nós. Ele era o que apropriadamente chamávamos de banalidade do mal, apenas um fracasso comum, mentalmente perturbado, um membro de uma nação mentalmente perturbada e decadente, que viveu em tempos perturbados e fracassados. Ele era o espelho perfeito, um canal, uma voz e a própria profundidade de nossas almas. Sim, porque Hitler, para quem sabe da história, ele teve apoio da própria população alemã na época, né? Então ele não subiu ali sozinho. Ele não ficou no poder ali sozinho. As pessoas idolatravam e achavam sim que ele estava certo, apesar dele manipular a população também. O líder narcisista prefere o brilho e o glamour das ilusões bem orquestradas ao tédio e ao método das realizações reais. Seu reinado é todo fumaça e espelhos desprovido de substâncias, consistindo em meras aparências e ilusões em massa. No rescaldo de seu regime, o líder narcisista tendo morrido, sido deposto ou votado fora do cargo, tudo se desfaz. A prestidigitação incansável e constante cessa e todo o edifício desmorona. O que parecia um milagre econômico acabou sendo uma bolha repleta de fraudes. Impérios frouxamente controlados se desintegram. Conglomerados empresariais laboriosamente montados se desfazem. As descobertas e teorias científicas destruidoras da Terra e revolucionárias são desacreditadas. Experimentos sociais terminam em caos. É importante entender que o uso da violência deve ser egocintônico, deve estar de acordo com a autoimagem do narcisista, deve estimular e sustentar suas fantasias grandiosas e alimentar seu senso de direito, deve estar de acordo com a narrativa narcisista. Assim, um narcisista que se considera o benfeitor dos pobres, um membro do povo comum, o representante dos desprovidos de direitos, o campeão dos despossuídos contra a elite corrupta, é altamente improvável que use a violência a princípio. A máscara pacífica desmorona quando o narcisista se convence de que as mesmas pessoas pelas quais ele pretendia falar, seu eleitorado, seus fãs de base, as principais fontes de seu suprimento narcisista se voltaram contra ele. A princípio, um esforço desesperado para manter a ficção subjacente à sua personalidade caótica, o narcisista se esforça para explicar a súbita reversão de sentimentos. As pessoas estão sendo enganadas pela mídia, pela grande indústria, pelos militares, pela elite, etc. Elas realmente não sabem o que estão fazendo. Após um rude despertar, elas voltarão ao normal e etc. Quando essas tentativas frágeis de consertar uma mitologia pessoal esfarrapada falham, o narcisista se sente ferido. A lesão narcísica inevitavelmente leva à raiva narcísica e há uma exibição aterrorizante de agressão desenfreada. A frustração reprimida e a mágoa se traduzem em desvalorização. Aquilo que antes era idealizado, agora é descartado com desprezo e ódio. Este mecanismo de defesa primitiva é chamado de splitting. Para o narcisista, as coisas e as pessoas são totalmente ruins, ou más, ou totalmente boas, que é a visão preto e branco, né? Então é tudo muito ruim, ou é tudo muito bom. Ele projeta nos outros suas próprias deficiências e emoções negativas, tornando-se assim um objeto totalmente bom. É provável que um líder narcisista justifique o massacre de seu próprio povo, alegando que pretendiam matá-lo, desfazer a revolução, devastar a economia ou o país e etc. As pessoas pequenas, as bases, os soldados leais do narcisista, seu rebanho, sua nação, seus funcionários pagam o preço. A desilusão e o desencanto são agonizantes. O processo de reconstrução, de ressurgir das cinzas,
de superar o trauma de ter sido enganado, explorado e manipulado é prolongado. É difícil voltar a confiar, ter fé, amar, ser conduzido, colaborar. Sentimentos de vergonha e culpa envolvem os antigos seguidores do narcisista. E este é o seu único legado, um enorme transtorno de estresse pós-traumático. E o relato dele termina aqui, pessoas maravilhosas. Então vocês veem por aí tantos movimentos extremistas, tantas atitudes de ódio que hoje nós enfrentamos na sociedade atual, que envolve política, envolve religião, envolve mesmo movimentos, pensadores, gurus, pessoas que manipulam uma massa ou um grupo de pessoas, e provavelmente essas pessoas são narcisistas e psicopatas. Provavelmente, porque o narcisista ele vive no meio da onde? Da desordem, do ódio e do caos. Narcisistas, eles querem separar pessoas, eles não querem unir pessoas. Eles buscam a separação de pessoas, porque assim eles podem controlar melhor cada um.